Bom dia, mais um bom dia mesmo. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui em mais um momento de Cartas na Mesa, esse projeto que visa o estudo, a interpretação, o conhecimento e melhor acesso à palavra do Senhor, em especial através, neste primeiro momento, do estudo dos evangelhos constantes ali nos livros da Nova Aliança, no Novo Testamento, e aqui trabalhando em especial nesse primeiro momento ao Evangelho segundo o apóstolo João, depois começando por Mateus, Marcos e Lucas. Amém? Sejam todos bem-vindos, você que vai acompanhar agora ao vivo e também você que posteriormente acompanhará no YouTube, nosso canal do YouTube, onde estará registrado todos os vídeos dessas aulas. Ficamos aqui mais ou menos uma hora juntos, vamos trabalhar aqui segundo aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração e em nosso entendimento. Amém? Quero só lembrá-los que já iniciamos o capítulo 1, onde o destaque desse estudo e dessa reflexão foi que Cristo ali é apresentado não só como homem, mas primeiramente como Deus. E aí nós temos uma grande revelação que o Senhor Jesus, diferente do primeiro Adão, ele foi homem, Deus que se fez homem. Adão foi um homem que quis se fazer Deus na tentação da serpente. O segundo capítulo fala do primeiro milagre do Senhor e da sua ida a Jerusalém para a purificação do templo. O terceiro capítulo fala da soterologia, o plano de salvação, que o Senhor veio para nos salvar e perdoar e não para condenar. O capítulo 4 fala do relacionamento do Senhor e da sua exposição em vulnerabilidade para alcançar pessoas vulneráveis. Então, neste plano terreno, eu e você não somos supermens, porque nem o próprio Deus, enquanto se fez homem, deixou de ter as suas necessidades. Lembrando que foi a sede de Cristo, a fome de Cristo, que o fez acessível àquela mulher samaritana. No capítulo 5, falamos não só do milagre do paralítico do tanque de Betesda, mas também de todo o plano do Senhor em trazer uma verdade, uma transformação ali. E começa então Cristo com uma doutrinação maior, além dos sinais e maravilhas. E chegamos ao icônico capítulo 6. Eu falo que é um capítulo onde o Senhor vira a chave, onde há uma grande transformação no ministério de Jesus Cristo, onde de fato há uma mudança para o ministério de Jesus. E como temos feito nesses dias, nós iremos ler a palavra e comentá-la. Amém? Fiquem à vontade aí, sempre ao final damos total liberdade para aqueles que nos acompanham ao vivo. Participem, comentem, acrescentem, lembrando aqui que não é um monólogo. Aqui eu preciso ler, né? Uma única leitura, mas o resto, a continuação, deve ser em participação, assim como era o Evangelho segundo Cristo, assim como Cristo apresentava, como Paulo e Barnabé e os demais apóstolos transmitiam a doutrina. Eu acredito que nós devemos entender o momento de ministração como algo coletivo, onde todos podem aprender e todos podem ensinar. Amém? Então, vamos dar início aqui à leitura da palavra. O Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 6. Vamos iniciar aqui até um ponto onde iremos fazer algumas considerações, uma vez que este capítulo fala de três aspectos muito importantes. Amém? Então vamos lá. João, Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima.
Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço seu? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, enquanto queriam. E, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Vamos dar uma pausa aqui do versículo 1 ao 15 e meditar naquilo que a palavra nos traz de revelação. Cristo aqui já tinha 1 ano de ministério. Ele já havia transformado água em vinho, já havia curado o aleijado do tanque de Betesda, o paralítico do tanque de Betesda. Ele já tinha purificado o templo. Então nós observamos que o Senhor já tinha ido a Jerusalém em uma Páscoa, e aqui estava próximo a outra Páscoa. Quando Jesus purifica o templo, ali em João capítulo 12, ele está indo para a festa da Páscoa em Jerusalém. Então aqui já há 1 ano de ministério de Cristo. Ele já havia levado a palavra até a Samaria, como nós vimos ali no capítulo 4, deste evangelho então em estudo. Então já havia em Cristo uma fama. Jesus era alguém que atraía pela palavra e pelos sinais. A palavra aqui se destaca que o povo nem ia pela doutrina, nem ia pelo evangelho, ia pelos sinais. As pessoas iam para conhecer, para identificar, para reconhecer o que Jesus fazia. Então o evangelho aqui no capítulo 6 começa deixando muito claro que onde Jesus ia já havia fama sobre ele, e que tudo que ele fazia chamava a atenção para aquela sociedade carente de um sinal miraculoso. Nós temos que lembrar que mais adiante o Senhor Jesus nos ensina que os sinais seguem aos que creem. Mas até aqui os sinais estavam indo, as pessoas estavam indo até os sinais. E Jesus começa a pregar e nota que as pessoas estão com fome. E sabendo disso, Jesus chama um dos seus discípulos aqui, nomeado em João como Filipe, e fala: olha, é necessário comprar pão a essa multidão, é necessário dar a eles comida. E Filipe fala que ainda que eles tenham dinheiro para alimentá-los, não há lugar para comprar pão. E aqui nós vamos ter uma identidade de algo. Nem sempre o dinheiro, nem sempre os nossos recursos solucionarão os problemas que estamos passando em nossas vidas. Por vezes nós pensamos que vai nos livrar de andar a pé termos um carro, vai pagar as nossas contas termos dinheiro, vai nos tirar da solidão uma pessoa, vai nos trazer a cura um medicamento, vai nos tirar do tédio uma viagem, um entretenimento, quando na verdade nem sempre os recursos naturais representam significadamente, representam diretamente a solução daquele problema. Filipe não nega que não tem o dinheiro, ele nega que não tem onde comprar. E fala que o recurso seria suficiente para que cada um comesse um pedaço de pão. Mas é interessante que Jesus não dá uma ordem a Filipe, ele faz uma pergunta, ele questiona
a Filipe, como Deus faz mesmo as nossas perguntas. Como ele perguntou a Ezequiel: pode por acaso esse vale de ossos secos se transformar em um exército? O que Ezequiel responde? Sim ou não? Não, ele fala: Senhor, tu sabes. Quando André chega a Jesus e diz: olha, há ali um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. Ele apresenta um recurso, mas apresenta também uma dúvida. Ele faz aquela questíncula, aquela questão: ora, por acaso isso é suficiente? Mas Jesus, tomando aquele pouco, transforma aquilo em uma solução para aquele problema iminente, para aquele problema pontual. E em outros evangelhos, o Senhor deixa muito claro ainda que para ter a multiplicação se precede a organização. A palavra do Senhor diz que há um relvado ali, um grande gramado, e ele divide esse grupo de pessoas, aqui contabilizado por João, por mais de 5.000 homens. Então nem é possível conseguirmos imaginar, presumirmos a quantidade de mulheres que haveria aqui, porque se hoje nas igrejas a cada homem é 2, 3, 4 mulheres, imagine aquela época onde havia mais mulheres e crianças do que temos conhecimento hoje, né? Então, se hoje é mais ou menos a média de 1, 2 filhos por casais, imagine aquela época, né? Onde o judeu, onde o povo do Médio Oriente se multiplicava muito mais e cumpria o ídolo do Senhor de povoar e multiplicar a terra. Então, o que nós temos aqui que entender? Que o Senhor fez uma organização para preceder a multiplicação. Então, quer ter multiplicação em sua vida? Viva uma organização. Aqui os evangelhos falam que houve uma organização entre grupos de 50 e 100. Portanto, houve essa organização para ter a multiplicação. E ali a palavra do Senhor diz que todos se saciaram, todos se encheram, todos ficaram satisfeitos, e ao final, meus amados, ainda sobrou 12 cestos cheios de pães. Houve não só saciedade, mas também houve abundância. E curioso é que após esse sinal miraculoso, onde a carne teve saciedade, onde todos estiveram contentados com aquele alimento, promoveram ali a hipótese de fazer de Cristo um rei naquele lugar. Nós estamos falando de um Cristo com 1 ano de ministério, com sinais miraculosos sendo manifestados, com cura de aleijados, com conversão de uma cidade, mas até então não se faziam nenhuma questão, nenhuma propositura de levar Jesus ao reinado. Mas quando ele cuida de uma satisfação pessoal, de uma necessidade da carne, eles falam: vamos promovê-lo a rei. E aí, onde Jesus sozinho foge para o monte, ele vai para o lugar secreto, ele vai para onde se comunicava e se ligava com o próprio Deus, com o próprio Pai e o seu Senhor. Porque, meus amados, sempre que a humanidade tenta promover um filho de Deus, alguém que conhece e reconhece o seu chamado e que se entende incluído no propósito de Deus, nós temos que nos esconder nele. O homem não pode aceitar a promoção do homem. O homem não pode aceitar aumentar, o levantar e o crescer do homem. Não, é necessário que nós diminuamos para que quem cresça, o próprio Senhor. No momento em que tentaram promover Jesus a rei, ele foi para o Pai. Todas as vezes que você se sentir tentado a ser promovido pelo homem, a ser projetado pelo homem, a ser alçado pelos homens, vá para onde você se encontra Deus. É quanto mais próximos de Deus nós estamos, é quanto mais nós não temos a necessidade de promoção humana, é quanto menos temos a necessidade de sermos levantados, e onde mais nos diminuímos, porque próximo de Deus notamos a nossa insignificância. Jesus não aceitou os encantos da vaidade, não aceitou
a promoção humana. E mais uma vez, vamos destacar aqui, Jesus fugiu da proposta de um reino natural, um reino terreno. Você lembra quem já havia proposto o reino para Jesus? Satanás. Só que rejeitar algo de Satanás parece, não é, mas parece fácil. Você concorda comigo? Não, do diabo eu não aceito nada. Mas e rejeitar o que é bom do homem? E rejeitar a tentação humana? E rejeitar a proposta humana? E rejeitar a configuração de uma projeção humana? É fácil? Não é. Jesus assim o fez, porque Jesus sabia de onde era o seu reino. Quando temos consciência de onde é o nosso reino, nós rejeitamos toda e qualquer proposta de reino, de autoridade, de poder, de governança do homem, de qualquer outro plano que não seja eterno. Amém? Então ficamos claros aqui nesses primeiros 15 versículos de que a humanidade ali seguia Jesus pelos sinais miraculosos. Eles estavam já sabendo que Jesus era um grande promovedor de milagres. Por isso, eles buscavam Jesus. Não era pelo próprio Cristo, não era pela sua pregação, não era pelo anúncio de boas novas, mas por aquilo que eles poderiam receber de Jesus. Notamos que ainda que Jesus já tivesse mudado a vida de aleijados, de cegos, de uma cidade toda perdida, de uma mulher corrupta, de uma mulher corrompida pelos seus costumes, eles ainda não haviam sentido a necessidade de projetar Jesus. Mas quando as suas necessidades carnais, quando as suas paixões, quando as suas carências são verdadeiramente satisfeitas, contentadas, eles então buscam eleger, projetar Jesus a um reinado. E Jesus rejeita porque quem conhece o secreto do Pai sabe se esconder da tentação humana. Amém? Vamos dar continuidade? Versículo 16. Ao descer o dia, olhe bem, Jesus havia passado a noite orado após ter sido promovido a rei por aquele povo. Ao descer o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Eles estavam em Tiberíades e iam para a cidade de Naum. Cafarnaum é vila ou cidade de Naum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Meus amados, isso é muito lindo. Jesus foi para o monte, virou a noite e passou o dia com Deus. Porque quanto mais eu sou tentado pelo homem, mais eu devo me conectar com o Pai. E o mar começava a empolar-se, ou seja, a ficar agitado por ventos fortes que sopravam. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Ou seja, que o barco estava em tempestade e Jesus foi ter com eles e lhes passou segurança. A tempestade que está em nosso barco, que está em nossa vida, será acalmada com a presença do Senhor. Jesus não nos tira da tribulação, Jesus não arranca de nós as aflições, Ele não promete um tempo de total parcimônia, segurança, não. O que Jesus garante é que a presença dEle nos dá paz suficiente para seguir adiante. Amém? Vamos dar continuidade. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara dele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos,
tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai, quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais vistos, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai, quem me enviou, não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tenho visto. Em verdade vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aqui Jesus parte para uma nova fase do seu ministério, onde ele de fato busca ter uma filtragem daquilo que é o interesse daquela multidão. Observe bem, aquele povo acorda, vai para o lugar do culto. Imagine os dias de hoje, meus amados, para ficar mais claro. Tente aí fazer uma imaginação no dia de hoje. Você foi no culto ontem e houve um grande espetáculo celestial, houve um grande mover de Deus. O pastor nem precisou pregar uma palavra, ele simplesmente fez milagre acontecer. No caso aqui, Jesus multiplicou os pães. Jesus havia pregado o dia inteiro, meus amados, e eles não estavam interessados em ouvir novamente a palavra, eles estavam interessados novamente em comer do pão. Então eles foram àquela igreja, aquele ambiente onde aconteceu toda essa glória, toda essa manifestação de poder. E o que acontece? O que realmente aparece? Nada. Jesus não está lá, os seus discípulos não estão lá,
presumindo que eles foram a Cafarnaum, e olha que acertaram, né? Olha o espírito de adivinhação aí tendo seus efeitos. Eles foram a Cafarnaum e lá chegaram, já foram onde estava Cristo. Senhor, nós estávamos te esperando. Senhor, nós estávamos ansiosos por te ver. Meus amados, para um pregador, para um pastor, para um bispo, um apóstolo, um missionário, um evangelista, um mestre, um profeta, ouvir esse tipo de sedução é muito bom. Pensa bem, você pregou ontem e todo mundo já quer o culto de novo no outro dia. Qual é o líder que não deseja isso? Todos nós queremos ser acolhidos por aqueles que nos ouvem. Contudo, Jesus sabia o que estava nos corações deles. Eles não estavam mais nem interessados nos milagres. Eles estavam interessados em um pão que iria satisfazer a sua necessidade momentânea, a sua necessidade pontual daquele instante. Eles não foram atrás de Jesus, em busca de um milagre, de uma transformação de vida, de uma palavra que daria a eles o ânimo para seguir a Deus. Não, eles estavam enlouquecidos para que Jesus continuasse a dar pães a ele, a dar alimento a ele. Sabe quando a gente vai para o culto só para ouvir aquela palavra que vai nos satisfazer? Para dizer que eu sou poderoso, que eu tenho direito àquilo, que eu tenho o poder de reivindicar, de decretar, de receber? Pois é, se o meu interesse em ir para um culto, para uma reunião, para um momento com o Senhor, é para contentar uma satisfação minha, eu estou como esses que seguiam a Cristo para viver a multiplicação dos pães. Eu não estou nada diferente deles. Eu preciso ir ao culto para ser participante e não alguém que vai receber, como alguém que vai só tomar para si e não ter nenhum tipo de comunicação com aquilo que realmente importa, qual seja o relacionamento com Deus e o relacionamento com os irmãos. Note que Jesus foi muito didático em falar que era necessário eles estarem voltados para a vontade do Pai. E eles dizem: mas Senhor, Moisés alimentava os nossos antepassados, a geração antepassada com o pão que descia do céu. E Jesus vai e os corrige, dando a eles a direta compreensão de que o verdadeiro pão da vida, quem dá é o próprio Deus. E quando Jesus se apresenta como o pão da vida, eles se escandalizam e se questionam entre si em murmuração. Ora, como é que ele é o pão da vida se nós o conhecemos? Se ele é filho de Maria, de José, irmão de Tiago, de Judas, de Simão, de José, nós conhecemos as suas irmãs, nós sabemos quem é ele não pode se apresentar assim. E Jesus já havia dito que todo aquele que vem a ele, este de modo algum se perderá. E aí onde nós notamos, meus amados, é que o plano de salvação do Senhor para nós é de uma misericórdia e graça tão absoluta que o ser humano se apresenta como totalmente incapaz de reconhecer Jesus pelos seus próprios instintos, pelas suas próprias virtudes, pela sua própria compreensão e discernimento. Não por acaso é necessário o Espírito Santo nos convencer acerca da palavra de que Jesus é o Filho de Deus. Porque ele fala, qual é a obra de Deus? Nós às vezes pensamos que a obra de Deus é pregar. Muitas vezes nós pensamos que fazer a obra de Deus é cantar, é ministrar um louvor. Muitas vezes chegamos a pensar que a obra de Deus é o que eu estou fazendo aqui, tentando transmitir um ensinamento e vocês generosamente buscando aprender mais para mais adiante compartilhar. Isso não é a obra de Deus. Jesus diz que a obra de Deus é crer que Ele é enviado de Deus para uma nova aliança e passar isso adiante. Mas a obra de Deus, ela começa na minha capacidade de crer em Cristo. A obra de Deus, a obra de Deus, a obra de Deus
nada mais é do que ter a plena convicção de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o enviado que veio para curar, salvar em redenção as nações. Então, nós não temos, enquanto humanos, condições nenhuma, pela nossa incapacidade, de fazer com que tenhamos a compreensão de que Jesus é o próprio Deus. Por isso que lá em Mateus 16, quando ele pergunta aos seus discípulos quem a população diz que ele era, os discípulos respondem, meus amados. Uns dizem que tu é Elias, uns dizem que tu é Jeremias, uns dizem que tu é João Batista, ou um dos grandes profetas. E quando ele pergunta, e vocês, quem vocês pensam que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele fala, essa revelação não veio de ti, mas do próprio Deus, porque é Deus que tem nos convencido que Jesus é o seu Filho. Segunda análise, a salvação é resultado de uma eleição incondicional de Deus. Lá em João 15,16, nós vamos ouvir que antes de nós o escolhermos, Ele nos escolheu. Por isso a palavra do Senhor diz que aqueles que veio a mim de modo algum se perderá, e eles serão ressuscitados nos últimos dias. É incondicional a eleição de Deus. Não há necessidade de condições, porque se o Senhor exigir de nós uma única condição para a nossa salvação, nós estamos perdidos. Não há nada em nós que seja positivo a ponto de resultar nossas vidas ao direito de acessar o paraíso com o Senhor. A prova disso é que nós veremos ao final dos evangelhos de que o Éden foi reinaugurado com um ladrão homicida, com um latrocida, com o ladrão da cruz. Portanto, é necessário entendermos que a salvação é uma eleição incondicional de Deus. Deus não vai colocar condições para sermos salvos. Outra coisa, o chamado de Deus é eficaz para a salvação e invencível. Se é Deus que te chama, meus amados, não há nenhuma condição de nós não aceitarmos. Paulo tinha todo o argumento para rejeitar a Jesus, mas ele não tinha poder de dizer não a um chamado do próprio Deus. A Bíblia é um tratado teológico. A Bíblia tem grandes aspectos de poder para conhecimento, para filosofia, para antropologia, para arqueologia, para a história. Ela é um livro, sim, de convencimento no seu aspecto natural. A palavra de Deus tem esse poder. Contudo, nós temos que entender que o Espírito ministrando em nosso coração é o que traz a verdadeira instrução acerca de Deus. A experiência com o Senhor nos faz incapazes de rejeitar o seu chamado. O convite do Senhor para o seu lado nos faz deixar tudo. Quando ele convida Mateus, quando ele convida Pedro, João, Natanael, Felipe, é impossível de ser rejeitado. Por isso, o convite, o chamado de Deus é invencível. O nosso pecado, a nossa culpa, as nossas riquezas, a nossa autoridade, o nosso talento não consegue competir com o convencimento de Cristo para nossas vidas. Amém? E por fim, a salvação dos que vão a Cristo é garantida pelo próprio Jesus. Todo aquele que vem a mim, este de modo algum se perderá. Ele fala que aqueles que comeram do pão do deserto pereceram no deserto, mas aquele que come do pão da vida, este terá a vida eterna. Você consegue compreender esse poder de que Moisés, mediador da antiga aliança, deu um pão que caiu do céu, mas aqueles que comeram desse pão morreram e não viveram a promessa? Mas Jesus nos diz, meus amados,
que nós que comeremos do pão e beberemos do seu vinho, alcançaremos a promessa. Os nossos olhos verão a Deus, não porque vamos ter a consagração que Moisés teve, mas pela graça em Jesus. Todo aquele que vê Jesus, este verdadeiramente vê o Pai. Então, Jesus é a certeza da salvação, o seu convite é invencível, nós não temos condições de rejeitá-lo, e Ele que nos convence. É importante termos essa ideia. Nós não vamos a Jesus porque um dia dá um clique em nosso entendimento e fazemos o cálculo e imaginamos. Não, Jesus é a melhor escolha. Você pode até ter o poder de escolher uma religião, você tem o conhecimento para escolher uma igreja onde congregar, você tem discernimento de identificar uma boa liderança, você tem sabedoria para distinguir uma boa doutrina, mas não há em nós o poder para sermos convencidos em Cristo. Paulo já dizia que a cruz é loucura para os gregos, vergonha para os judeus, mas para nós é bênção, porque o Evangelho é poder, e só reconhece o poder do Evangelho aquele que é experimentado em Cristo e convidado por Ele. Mas vamos continuar aqui, meus amados. Versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Quem comeu do maná pereceu? Pereceu. Quem comerá do pão da vida de Jesus Cristo, esse jamais vai perecer. E aqui é a mudança de chave no ministério de Jesus. Lembrando que, vamos lembrar o que falamos até aqui, desse capítulo 6, já havia um ano de ministério de Jesus, novamente a Páscoa se aproximava, as pessoas até então o seguiam pelos sinais miraculosos, depois passaram a seguir pela satisfação da própria carne, e aqui Jesus doutrina novamente a igreja, doutrina novamente os seus seguidores. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desce do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Aqui Jesus passa a ser mais direto aos discípulos. Ele passa a agir até de modo mais, não vou dizer agressivo, mas contundente, com protuberância de saber e de argumento nas Escrituras, trazendo à memória que quem comeu do pão de Moisés morreu, mas quem comer dele viverá. Só que Jesus choca, Jesus traz um impacto à mentalidade daquelas pessoas. Qual é o impacto que Jesus traz? Ele fala que é necessário comer da carne dele. Jesus ali fala que é necessário beber do sangue dele, e isso escandaliza os judeus, porque Jesus está fazendo o primeiro convite para a ceia. Há uma multidão que Jesus tem anseio de trazê-los para uma aliança, contudo ali Jesus não os convida. Você observa que Jesus não convidou esse povo,
Vamos lembrar quem Jesus convidou para ir a Cafarnaum? Você lembra? Lá antes do versículo 18, vamos lembrar quem Jesus chama? Jesus chama os 12 apóstolos. Jesus não chama a multidão. É por isso que ainda que ele fale a palavra, e é importante eu e você termos esse convencimento. Sabe por quê? Porque eu sei que aqui há pregadores ouvindo isso. Há pessoas que estão ouvindo isso agora e ouvirão depois, que serão pregadores, anunciadores, já são mestres na palavra, já são pessoas que conhecem a palavra, são pessoas que têm entendimento da palavra. E sabe o que muitas vezes traz para nós uma frustração? Quando nós pregamos a verdade e a verdade não é assimilada. Sabe por quê? Tem lugares que nós iremos pregar, meus amados, que estarão cheios de pessoas, mas talvez ali não tem sequer um eleito do Senhor, nenhum pronto para receber aquela palavra. E você se questiona, mas então por que Jesus permite? Por que o Espírito Santo permite que eu pregue? Por que Deus permite que eu pregue a um bando de pessoas, a um grupo de pessoas que são obstinadas e de duro coração? Não é para ganhar quem é o público. Jesus muitas vezes não permite que preguemos a palavra para ganhar a multidão, mas para ele ganhar o pregador. Nós não temos que pregar pelo resultado, nós temos que pregar pela obediência. Jesus chama para Cafarnaum, ele chama para a ceia, ele chama para o momento íntimo aqueles que já haviam recebido. A ceia é exclusivamente para quem havia recebido. A ceia não é para quem se batizou, a ceia não é para quem tem somente um cargo eclesiástico, a ceia não é só para discípulos, a ceia é para quem o recebeu. Só que para aquele que não o recebeu, este a toma de forma inapropriada. E aí que nós temos que entender. Um visitante que não aceitou Jesus pode ceiar? Ele tem a oportunidade de aceitar Jesus, mas não sirva a ceia aquele que não aceitou a Jesus. Por isso ele fala: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, este será salvo. A ceia, quem deve fazer a acepção da ceia? A pessoa, mas você precisa alertá-la de que a ceia é para quem aceitou a Jesus. Lembra que Paulo fala aos Coríntios que todos nós devemos avaliar a si mesmo? Nós precisamos dar oportunidade para a pessoa se avaliar. Jesus está dando a oportunidade para aquelas pessoas se avaliarem. Então, vocês estão dispostos a comer da minha carne, a beber do meu sangue, porque a única comida válida e a única bebida válida é a minha carne e o meu sangue. A ceia não é um lugar onde você vai tirar a pessoa da bênção, não. É um lugar onde você vai se apropriar da promessa de salvação e incluí-la. A ceia precisa ser inclusiva, mas de forma consciente. Eu não posso cear em vão. Eu não devo cear em vão. Por quê? Porque eu preciso me avaliar. Eu preciso ter essa consciência. Então, eu estou num culto e está servindo a ceia. Se a pessoa quiser tomar aquela ceia por uma curiosidade, por aquilo na multidão, meus amados, você não pode repreender, mas você precisa falar que a ceia é renovação de aliança, trazer a memória para quem reconhece o que Jesus fez na minha vida e na sua vida. Jesus aqui está pregando em uma multidão e ele está anunciando a ceia, mas nem todos receberão. Por quê? Porque se analisaram e não reconheceram Jesus como o Filho de Deus, como o pão vivo que desceu do céu. Jesus estava pregando a uma multidão que o seguia, mas não havia o recebido. E eu vou te dar prova disso aqui nos últimos versículos, a partir do versículo 60. Vejam bem. Muitos dos seus discípulos, não é da multidão, é dos discípulos, então cai por terra,
toda e qualquer afirmação que diz a ceia é só para os discípulos. Tinha discípulo aqui de Jesus que já estava sendo disciplinado por Jesus, e olha o que aconteceu, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, este ensinamento, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Quem será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, ou seja, ele está falando em um nível de discernimento espiritual, não mais natural, o que é da carne se perece. Contudo, há descrente entre vós, falando aos discípulos, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus está fazendo o último convite, dizendo que aqueles que não foram trazidos pelo Pai, aqueles que vieram por interesse, por contentamento e satisfação própria, não estão prontos para aquele momento, para aquela mudança no ministério de Jesus, que após um ano já era bastante afamado, contudo, estava disposto a deixar de ser seguido por uma multidão e passar a ser seguido por discípulos. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Meus amados, em um dia de culto, após fazer uma grande multiplicação de pães, ser conhecido por sinais miraculosos, Jesus passa a perder seguidores. Então, perguntou Jesus aos 12, de uma multidão que usaram de muitos barcos para saírem de Tiberíades e ir a Cafarnaum, só havia restado 12. Vamos lembrar que Jesus só havia chamado 12 para ir de Tiberíades a Cafarnaum. Todos os outros barcos que adivinharam, não por revelação, mas por conjectura, de que Jesus estava em Cafarnaum, haviam voltado para Tiberíades. Eles chegaram em Cafarnaum, olha lá, ó. No dia seguinte, a multidão que ficava do outro lado do mar, estou lendo o versículo 22 de novo, meus amados, só para contextualizar. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, que não foi convidada por Jesus a atravessar para o outro lado, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele, nem os seus discípulos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Eles não foram convidados por Jesus, eles não sabiam onde Jesus estava, e eles buscavam novamente ter a multiplicação dos pães, e foram para Cafarnaum procurar. Eles não foram para Cafarnaum atrás de um resultado de revelação, ok? Então todos os barcos que haviam ido a Cafarnaum voltaram para Tiberíades, porque não encontraram o que procuravam, qual seja a multiplicação dos pães e a satisfação de sua própria carne. Vamos voltar demais. Vamos voltar aqui ao versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12, meu Deus, de uma multidão de mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? Nem contamos aqui mulheres e crianças. Restaram 12. De muitos barcos, restou um barquinho só. Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Sobra 12 pessoas no final do culto.
Ao invés de Jesus dizer: venham cá, meus amados, vocês são meus, venham cá, meus amados, que honra eu tenho por vocês, obrigado por não me abandonarem. Jesus diz: e vocês estão fazendo o que aqui? Por que não vão embora? Jesus, ele quer que fique com eles aqueles que o Pai os entregou, aqueles que estão pela revelação do Espírito. A multidão precisa receber a palavra, ela recebe os sinais, mas é o Espírito que vai trazer a conversão. Mais uma vez, grandes pregadores que me ouvem aqui, agora ao vivo, e ouvirão no YouTube e nas demais plataformas virtuais. Se contente em pregar a palavra. O resultado é totalmente mérito do Espírito Santo. A minha palavra não convence ninguém. Ela pode até persuadir, mas ela não convence com poder. Até porque o Evangelho é poder de Deus, não é poder do pregador. Não é o Billy Graham que convence as pessoas, é o Espírito Santo. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Ele não diz para onde iremos, é para quem iremos? Se tu tens a palavra de vida eterna e nós temos crido, ou seja, nós já fomos impactados, é inevitável esse convite que o Senhor nos fez, nós não aceitarmos. E conhecido que tu és o Santo de Deus, o Cristo de Deus. Depois que eu reconheço que Jesus é Filho de Deus, é impossível eu perder essa verdade. É impossível eu deixar de ter esse entendimento, ainda que eu me desvie, ainda que eu siga outros caminhos. Em mim há um selo de verdade que me permite voltar. Se eu não volto, eu pereço, mas em mim a revelação não é roubada. O Senhor deixa muito claro que não se perde a revelação que se recebeu do próprio Espírito Santo. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a ele Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Aqui, meus amados, Jesus deixa claro que o eleito dos 12 foi do Pai para ele. Por isso estes não o abandonaram segundo a multidão. Haverão pessoas que andarão conosco, meus amados, não só na caminhada eclesiástica, mas na vida, que foram dados por Deus. E estes não nos abandonarão, porque nos reconhecerão com o selo de Deus. Muitas vezes, o teu familiar, o teu amigo, o teu conhecido, a quem você discipula em nome de Jesus, aquele a quem você tem um conhecimento, este não deixará de andar com você, este terá testificação, porque reconhecerá que você foi colocado na vida dele e ele na sua vida por um propósito de Deus. Amém? Então, o capítulo 6 do Evangelho segundo o apóstolo João, ele é icônico. Ele é divisor de águas. Jesus agora está disposto a não mais ser um atraidor de multidões, mas um fazedor de discípulos, porque ele cumpre paulatinamente dentro daquele organograma, por assim dizer, espiritual dos ídios universais, que é anunciar as boas novas. Ele anunciou, ele pregou, ele ganhou Samaria, a mulher samaritana, Ele falou do reino. Ele agora está fazendo discípulos, e a partir de então eles falará mais do reino do Senhor. Amém? Eu quero deixar aqui esses minutos finais. Quem quiser, quem desejar fazer alguma declaração, meus amados, fiquem à vontade. Essa semana nós estamos colocando os vídeos no YouTube aos poucos. Esse também estará. Se você se sentir em liberdade de depois ir lá e compartilhar com alguém, isso é para levar o Evangelho, amém? Então, quem desejar agora se manifestar, falar alguma coisa, fique muito à vontade. É sempre muito bom a participação de vocês. Eu gosto de um ensino onde todos participam, porque eu repito, todos nós temos a necessidade de aprender e a capacidade de ensinar.
Então fiquem à vontade em também compartilharem daquilo que receberam hoje ou que querem acrescentar, porque eu sei que não foi completo isso que foi passado hoje. Fiquem à vontade. Quem desejar falar, vai lá, toca lá no microfonezinho, fique à vontade. Eu tenho muito gosto de sempre estar ouvindo, de sempre estar atento àquilo que é recebido e entregue por vocês. Tenham total liberdade em se manifestarem. Eu vou dizer que hoje nós só temos homens, né? Na semana passada tinha mulher, as mulheres falaram muito. Então, nós temos que, como homens, também nos manifestar, né? Não vamos ser uma geração muda, varões do Senhor. Ninguém? Grilo mesmo? Cri, 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 cri. Então vamos orar, né? Se desejarem encorajarem, fiquem à vontade. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade e justiça. Meu Deus, nós te louvamos nesse instante, clamando a ti, Senhor, para que toda essa palavra que foi ministrada agora acesse o nosso coração e o nosso espírito. Pai, que tudo aquilo que não veio de Deus, aquilo que proveio de mim, Pai, seja arrancado das memórias dos teus filhos e que nós, Senhor, venhamos verdadeiramente, Pai, verdadeiramente viver aquilo que é do teu querer, que somente o alimento que veio do alto, Pai, traga para nós contentamento e satisfação. Nós apreendemos todo o roubo em nossas memórias e nossas lembranças e que sejamos, Pai, em nome de Jesus, por Ti, instruídos, alertados e despertos na Tua palavra, Senhor, no Teu conhecimento, no Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.